Boa noite a todos. Que Jesus continue nos envolvendo. Eu estive aqui no início da turma. Quero dar os parabéns para vocês que perseveraram, que conseguiram continuar. Muitos acabam não continuando, não por opção, mas por situações que não dependem da própria vontade. A Cássia falou de um caso hoje ainda. E alguns também decidem que não é o momento de continuar, e está tudo bem também. E de qualquer forma acabam levando um pouco daquilo que é trazido em cada aula. Mas vocês estão de parabéns por perseverarem aí nesse projeto do crescimento, da melhoria interior de cada um de nós. E falo para vocês, é um projeto que realmente vale a pena. A Cássia falou aí, dia 13 é a última aula, é isso, Cássia? Eu só vou dar um spoiler para vocês aqui. Quem não vier vai perder. Eu não faltaria. O que vai acontecer aqui dia 13 é para você levar para a vida. É sério que eu estou falando, gente. Estou brincando. Vai ser um marco na vida de vocês. Primeira fase da trajetória, obrigado, primeira fase da trajetória que a gente começa a percorrer dentro da escola de aprendizes, que é o curso básico. Tá? Isto posto, vamos para a nossa aula de hoje. Quem faz Evangelho no lar? Que livro vocês usam para fazer o Evangelho no lar? Evangelho segundo o Espiritismo, algum outro livro? Evangelho de Chico Xavier. A grande maioria usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisaria necessariamente ser. Posso fazer com a Bíblia? Pode. Eu participava de uma equipe de implantação do Evangelho no lar. Igual tem aqui, acho que uma vez por mês de quinta-feira, só que a gente ia nas casas para ensinar a fazer evangelho. Ninguém ensina a fazer evangelho, para fazer junto com as pessoas. E uma vez nós fomos na casa de uma família, onde a senhora ela ia no centro, ela era espírita e o marido era evangélico daqueles ferrenhos. Assim. Ele mandou um recado que poderia ir, que seríamos muito bem recebidos, mas que se abaixasse o capeta ele punha todo mundo para fora. Infelizmente não baixou. As pessoas não conhecem, por isso elas têm esse tipo de ideia ainda. Mas o fato é que nós começamos a fazer o Evangelho no lar, e ele estava de pé assim na entrada da casa, ele foi vindo, no fim se sentou no sofá, participou, fez perguntas, fez comentários, e ele falou: mas eu posso fazer esse Evangelho que vocês estão fazendo com a Bíblia? Você pode. E está tudo bem também se fizer com a Bíblia. Fica um pouco mais simples se nós utilizarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque tem ali, logicamente, os ensinamentos de Jesus, tem a filosofia de Kardec e tem as instruções dos Espíritos. Mas se a nossa aula é sobre o Evangelho, talvez vocês estejam perguntando: por que você não está com o Evangelho na mão para dizer para nós que a aula é sobre o Evangelho? Porque eu não quero que vocês vejam o Evangelho simplesmente como um livro. Quero que vocês realmente encampem essa filosofia para levar para a vida. Bonito isso, né? Só que não, gente, eu esqueci ele no carro, por isso ele não está aqui na minha mão. Não acredite em qualquer conversa macia que a gente fala. Mas é verdade isso de ver o Evangelho não simplesmente como um livro, mas como algo para levar para a vida. Então eu falo para vocês, nós vamos fazer hoje um trabalho aqui meio no esquema de Evangelho no lar. Nós vamos nós vamos estudar alguns capítulos do Evangelho. E quem já leu o Evangelho, quem já estudou o Evangelho, o convite hoje é para que a gente passe a vivenciar o Evangelho. E por que o Evangelho existe?
E eu nem pedi para cá se eu poderia falar isso ou não, mas agora que estou falando, não vai poder fazer nada. É brincadeira. Não dá para nós continuarmos no mesmo lugar onde nós estamos. Continuar como nós somos, fazendo as mesmas coisas e querendo ter resultados melhores na vida, resultados diferentes. Estou falando aqui no aspecto moral, tá? Não é o material que também faz parte da vida. Então, o Evangelho, o que ele vem fazer? É o livro mais democrático que existe. Ele não é propriedade de ninguém. Jesus não pregou religião. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, vocês já tiveram aula sobre isso, a ideia, muita gente fala, mas não é uma religião, porque ele não pregou como religião. Não é que não seja uma religião, é assim. Mas a ideia de Kardec é que fosse um ensinamento universalista, não restrito a paredes de uma casa espírita. Que todas as pessoas pudessem usufruir. Infelizmente, algumas pessoas são resistentes e a gente respeita também. Se você pegar no Evangelho, nos espíritos que ali são os instrutores, tem espíritos israelitas ali. O primeiro espírito que se comunica ali no Evangelho foi um rabi. Olha, a escola judaica, dentro de um livro codificado na doutrina espírita. Por quê? Porque Kardec em nenhum momento, e a doutrina em nenhum momento, pode ser que os espíritas façam isso, mas a filosofia da doutrina espírita em nenhum momento é convencer alguém a se tornar espírita. O objetivo do curso básico não é esse, o objetivo da escola de aprendiz não é esse. É lógico que estamos numa casa espírita e nós falamos da filosofia do espiritismo. Mas tudo bem se você sair daqui e levar o que você aprender para um outro templo religioso, para o seu dia a dia, para religião nenhuma, não importa. O objetivo do que a gente vem buscar aqui, o Evangelho, ele é muito atual para isso, é fazer diferença no mundo lá fora. Né? Ser bom aqui dentro é fácil, duro é ali, no metrô em dia de chuva, no trânsito, em dia de greve, não é verdade? Em época de eleição, não vou mudar de assunto. O Evangelho, ele tem 3 pontos básicos que eu queria que vocês guardassem. O Evangelho, ele é caminho, verdade e vida. Caminho, porque ele traz os ensinamentos de Jesus, essa proposta maravilhosa desse grande programa de caridade e moral que Jesus realizou aqui em tão pouco tempo que esteve encarnado, que nos deixou um legado maravilhoso. Então, os ensinamentos de Jesus, eles são o quê? O caminho. Tá? Verdade, porque são coisas que, se aplicadas na nossa vida, nós vamos viver muito melhor, e as pessoas à nossa volta também. Jesus foi só amor, gente. Jesus só pregou coisas boas, essa é a verdade. Tanto que Gandhi dizia, né, se perdesse todos os livros religiosos da terra e sobrasse o Evangelho, nada teria sido perdido. E Gandhi não era um cristão, Gandhi era um hindu. Não é verdade? Então o Evangelho, ele é de uma profundeza assim extraordinária. Então ele é o caminho, ele é a verdade, e ele te conclama, te convida para uma vida plena, onde nós vamos poder viver e não simplesmente existir. Existir, todo mundo existe. Você existe todos os dias, querendo ou não. Você abre os olhos, você respira, você tem necessidades fisiológicas, necessidades emocionais. Agora, viver é outra conversa. É igual ouvir e escutar, né? Todo mundo ouve. Seu barulho, um monte de coisa. Escutar, prestar atenção no outro. Existir é uma coisa, viver é outra. Então o Evangelho, ele tem esse propósito como caminho, verdade e vida, de nos conduzir, nos fortalecer nesse nosso processo
contínuo de crescimento, de evolução. E esse é o objetivo da vida: crescer, evoluir e contribuir dentro do que a gente possa com o meio onde a gente vive. Ok? O Evangelho ele tem vários capítulos. O primeiro capítulo quem sabe qual é o capítulo 1? Mateus. Sim, mas o título do capítulo. Eu vou dar uma dica. Começa com não vi e termina com destruir a lei. Não vi destruir a lei. Né? O que queria dizer Jesus aí? Que não era para se rasgar tudo que existia, deixar de tudo que você trazia de seu conhecimento, sua história de vida fora, o que tinham feito as outras religiões, as outras filosofias, mas era o equilíbrio entre a ciência e a religião, que naquele tempo já estavam se desentendendo e continuaram, diga-se de passagem. Qual é o princípio da ciência, gente? O que move a ciência? O método científico. Oi? O método científico. Curiosidade. Que engloba também. Curiosidade. O homem precisa saber como é que aquilo é feito, o que motiva, de onde vem, como ele pode trabalhar aquilo para melhorar. Então, curiosidade. E qual é o princípio religioso? O que move a religião? A fé ajuda nisso que eu estou tentando chegar aqui. Através da fé, o que é fé? É acreditar. Você pode ter fé até em você mesmo. Mas através da fé nós vamos fazer o quê? Ligar. Oi? Ligar. Sim, nós vamos nos aproximar, nos ligar com Deus, com nosso Pai. Então, quando Jesus veio dizer, eu não vim destruir a lei, ele quis dizer o quê? Que o homem vivesse em equilíbrio. E que era importante a ciência, assim como é importante a religião. Em que momento da humanidade a ciência se divorciou da religião? Pelo exclusivismo de cada um, por pessoas que quiseram ser mais importante do que a filosofia da coisa. A doutrina espírita, eles vão ter essa aula na escola de aprendizes, ela se divide em 3 setores: ciência, tem a ciência espírita; filosofia, tem a filosofia espírita; e religião. No livro dos Espíritos tem um pouco de todas as outras obras. Vocês perceberam isso? Vocês já estudaram todas, chegamos agora no Evangelho. O Evangelho é a parte o quê? Religiosa. A religião, ciência, religião, filosofia, é meio complicado dizer que a religião é mais importante, porque todas são importantes, mas vamos dizer que a religião ela é a base. Ela é o sustentáculo das outras duas. E o Evangelho ele é o quê? A parte religiosa da doutrina espírita. Então eu selecionei alguns capítulos aqui. A gente não consegue falar do Evangelho. Eu tentei fazer algumas colocações aqui, mas tinha dado 20 papeizinhos. Falei, não dá tempo. Foi reduzir para 8. Acho que nós não chegamos a 6. Mas em todo caso, o Evangelho, na verdade, é um presente que Jesus deixou para nós. E deixa eu falar uma coisa para vocês, já vamos desmistificar isso. Se vocês estão preocupados achando que é aquela coisa que o expositor dá um papelzinho, pede para você ler e depois falar, é isso mesmo. Isso já ficam sabendo, não cria expectativa, já fica à vontade. E aí vocês podem me perguntar, se tem mais papelzinho, por que você já não dá os papelzinhos antes? Porque vai virar curso de médium se eu der o papelzinho. Porque a pessoa vai ficar num estado constante de vibração, que não chegue minha vez, que não chegue minha vez. Então a gente vai um por vez de quantos for possível fazer. Tá bom?
Agora, não é obrigado a falar, tá bom? Você pode ler para a gente, por favor? Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse Jesus a Nicodemos: Em verdade eu vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Reflexão sobre o que Jesus estava falando. Então vamos lá, gente. Aquela passagem do capítulo 4 do Evangelho, onde Jesus se encontra com Nicodemos, que era um fariseu, era um cara, um doutor, um cara bem conceituado. E eles conversando ali, Jesus fala para ele que, em verdade, eu vos digo que ninguém pode atingir o reino de Deus se não nascer de novo. E o Nicodemos perdeu um nó na cabeça dele, né? Como é que pode? Um cara, um adulto, vai nascer um corpo de uma criança. E aí a reflexão, que ela está ansiosa para poder falar ali, então eu vou deixar você falar, né? Sobre o que Jesus estava falando aí? Que a gente tem que passar um processo para poder chegar no reino de Deus. Sim. Reencarnar várias vezes para conseguir aprender e Muito bem. Ele estava falando ali sobre a reencarnação. E por que será que ele estava fazendo essa colocação aqui que ninguém conseguiria, na verdade, se aproximar ou compreender as leis de Deus se não fosse dessa forma? Por que ele fez essa colocação? Acho que ele fez a colocação principalmente pelo tempo, porque quando ele fez essa, quando ele ditou isso, né, a pessoa falou assim, mas eu vou voltar de novo para a barriga da minha mãe, né? Porque você viu que o tempo naquela época se pensava dessa forma, né? Sim. Então a evolução, cada vez, nós estamos numa evolução constante, né? E nessa evolução constante, ele quis dizer, para ter essa evolução constante, nós temos que nos reencarnarmos, para que nós vamos nos aprimorando até no nosso conhecimento, na nossa capacidade, né? Não é verdade? Sim. Como também, eu vejo, você falou da ciência, né? Ele fala, uma parte que fala assim, que o que seria a religião, quando a religião chegasse ao conhecimento de tudo, acabaria as religiões e seria só ciência, não é isso? Sim. Por favor. Um pouquinho antes ele fala também sobre ressuscitação, que estava tendo uma confusão, e ele explica sobre isso também, a diferença entre ressuscitar e reencarnar. Renascer. Isso, reencarnação. É porque os judeus, na verdade, na época dos hebreus, né? Eles acreditavam na reencarnação, mas eles chamavam de ressurreição. Depois a coisa foi mudando e foi sumindo a ideia e tal. E é interessante, nesse capítulo do Evangelho ele faz essa diferença. Quem já leu aí, gente? Vamos lá. Qual a diferença de ressurreição e reencarnação? Ressurreição é quando você volta para o próprio corpo. Ou seja, o corpo que Está tinha deixado de ter vida, a ter uma sobrevida. e ele voltou a ter. Será que isso é possível? Um corpo que ele perdeu todo o fluido vital? Porque não acontece isso nos hospitais, às vezes que a pessoa está lá, vamos ressuscitar, aí põe lá só variável, faz massagem, vai isso. Ah, sim, tanto que é chamado de Ressuscitação. ressuscitação. Mas na verdade o que se falava ali era do corpo já realmente frio lá, que já passou o tempo de poder ser ressuscitado por um aparelho, e voltar a ter vida. Assim como Lázaro. Assim como Lázaro, né? Mas aí que está. Será que Lázaro ressuscitou realmente? Ele reencarnou, outra pessoa reencarnou. Não foi bem que reencarnou, não. A história do Lázaro é bem mais simples do que se pensa, gente. A ciência explica a história do Lázaro. O Lázaro tinha aquilo que algumas pessoas têm. Aquela doença, por isso que tem o velório para durar 24 horas. Tem um cantor que faleceu. Tem Sérgio Cardoso, tem uma série. E quando foram Depois se dizem que era enterrar, ele contaminado, estava rodeado de bruços no caixão. Ou está arranhado no caixão. Isso. No quarto. É uma doença que chama catalepsia. O corpo parece ter morrido realmente, para de respirar, para de bater o coração, tal, só que depois de um tempo volta.
Por causa disso, muitas pessoas, antigamente mais do que hoje, o cara era enterrado vivo. Então, para evitar esse tipo de coisa, antigamente lá tinha um sino que ia dentro do caixão. Se o cara acordasse, ele tocava o sino para ver se alguém ouvia. E aqui, esse sino era chamado de gongo, por isso aquela expressão, salvo pelo gongo. Já ouviram isso? Foi salvo pelo gongo. É porque o cara tocava o sino, se alguém estivesse ali perto, poderia ser salvo. Então a história do Lázaro é uma doença que ele tinha, porque ninguém sabia, mas Jesus sabia disso. Jesus era um médium completo, então ele não foi curar ninguém que não fosse possível curar, pode ter certeza disso. Então ele sabia que Lázaro tinha a doença e ele, com toda a energia e a autoridade que ele tinha ali, ele reanimou Lázaro para que ele pudesse recobrar a consciência. Então Lázaro não ressuscitou. E os católicos também, não é que eles acreditam na ressurreição de que cada um vai ressuscitar. Eles acreditam na ressurreição de Jesus. Eles acreditam que Jesus ressuscitou. E aí vem outra questão. Será que Jesus ressuscitou? Até hoje a gente tem dúvida, hein? Mas eu acho que com relação a limites, né? Jesus provou que não houve limites. Né? E quando Lázaro também voltou à vida, ele estava em estado de putrefação, porque havia um cheiro enorme na tumba. Né? Então se prova que ele estava morto mesmo, estava sendo já com cheiros muito fortes, né? Inclusive para entrar na tumba, todo mundo, não foi todo, entrou a irmã dele, né? E foi bravo para sentir o cheiro que estava, porque ele foi tirado das vestes. É que na verdade ali tinha necessidade de impressionar. Por que Jesus fazia as curas e tal? Era uma maneira de mostrar que existia alguma coisa diferente do que as pessoas conheciam. A pessoa ia lá para ver as curas, os milagres de Jesus e levava o evangelho de brinde, que era o principal. Então, antes de Jesus curar um leproso, curar um paralítico, ele fazia a pregação. Então, o ensinamento ele era muito mais importante do que o fenômeno. Assim como no início da doutrina espírita. Vocês viram isso? No início da doutrina espírita, o que era? Fenômeno, fenômeno, fenômeno. Sessões de materialização, você ia lá, o cara fazia assim, tirava uma rosa e te dava a rosa de presente. Poxa, isso fazia o quê? Que as pessoas fossem, acreditassem que tinha alguma coisa diferente naquele lugar. Hoje, não é o desafio mais das casas espíritas. Hoje o desafio das casas espíritas não tem mais missionário. Já nasceu outro Chico Xavier. Não vai nascer outro Chico Xavier. Por quê? Porque cada um de nós vai precisar fazer a sua parte. Jesus vai voltar. Não vai voltar. Nós já aprendemos o suficiente para fazer a nossa parte, se assim o desejarmos. Então, quando Jesus coloca essa questão que ninguém vai se aproximar de Deus se não nascer de novo, também tem a questão de que a reencarnação ela ajuda para compreender a justiça de Deus. Senão, que história é essa? Um nasce com problemas de saúde, com debilidade, faltando às vezes órgãos, o outro nasce são, um tem oportunidade, tudo parece que acontece dá certo na vida, o outro nada dá certo, faz as mesmas coisas para um dar, para o outro não dá. Que Deus é esse que protege um filho em favor de outro? Né? Daria para contestar. E se nós não analisarmos essa questão realmente da lei da reencarnação como uma questão não de uma punição, está pagando dívida, é muito pesado falar isso, viu gente? Se fosse para pagar as dívidas mesmo que a gente traz de outras encarnações, a gente ia sofrer muito mais do que sofre. Na verdade é um ajuste de contas, vamos dizer assim, na bondade de Deus nos deixar entender com a nossa própria consciência. Pai maravilhoso, deixa o filho aprender a andar pelas próprias pernas. Então cada um tem a sua história de vida.
Um vai evoluir mais se ele tiver um tipo de história de vida e outro. E muitas vezes aquela história, eu não pedi para nascer, não é verdade, às vezes até implorou para reencarnar. Por que acontece isso na minha vida? Lá no planejamento reencarnatório, muita coisa do que acontece na nossa vida, nós participamos ali na escolha. Quanto mais evoluído você desencarnar, você passar para o lado de lá, mais você vai ter autonomia de poder, vamos dizer assim, dar uns palpites lá na sua próxima encarnação. E quanto menos evoluído, menos oportunidade de usar o livre-arbítrio você vai ter. Por quê? Porque vai fazer besteira de novo. Então, a reencarnação, os espíritas acreditam nisso, ela faz o quê? Que você compreenda a justiça divina. Então, quando você compreende que Deus não privilegia um em favor de outro, você se aproxima. É como aquele filho que ele se afasta do pai porque ele acha que o pai protege o irmão. O dia que ele descobre que o pai não protege o irmão, que os dois são iguais, ele se aproxima do pai da mãe. E é assim. Só que o Deus que se trabalha dentro da doutrina espírita é o Deus verdade, gente. Não tem muita aquela ilusão de coisa, não. Não é aquele Deus que a gente fala para a criança, né? O papai do céu. A criança, ela meio que compara o papai do céu com o papai da terra e ela acha que às vezes Deus pode errar também. Deus não erra. Cada um tem a sua história de vida. Mas é assim. Deus, dentro da doutrina espírita, ele é aquele pai que, se o filho tiver brincando, e ele está correndo lá, a criança cai, machuca, esfola tudo o joelho, ele não vai ser aquele pai que vai chegar no filho e falar: para de chorar, moleque, não foi nada. Não foi nada, está com o joelho arrebentado, sangrando, acho que foi. Está doendo. O Deus que a gente trabalha na doutrina espírita é aquele pai que ele abraça o filho que está com o joelho sangrando e fala: meu filho, vem cá, eu sei que está doendo, mas você vai se recuperar e vai voltar para cá. Então é esse Deus que se trabalha dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a reencarnação que Jesus colocou aí, que algumas religiões contestam, né? O Espírito acredita que ele estava falando sobre a reencarnação. Se você for conversar com pessoas de outras religiões, eles não vão acreditar nisso. Isso está tudo bem também. As pessoas não precisam acreditar em reencarnação, as pessoas precisam acreditar que ela tem que ser melhor a cada dia. Se ela acreditar isso, se ela tentar fazer o bem e a diferença no mundo lá fora, no que ela vai acreditar, que tipo de religião ela vai professar, é o que menos importa. Tá? Vamos aqui. Vocês estão preocupados achando que só a minha amiga ali, que eu não vi teu nome, desculpa. Oi? Bruna. Só a Bruna teve a oportunidade aqui de convite, mas não foi. Então vou levar para o meu amigo ali para eu sentir a vibração dele. Estava com vontade que o papel chegasse até ele, porque a gente trabalha meio com menos de idade aqui também, né? Pode ler para nós, por favor? Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Item 4. A misericórdia é o complemento da brandura e consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Reflexão. O que falava Jesus sobre o perdão? Essa é boa, hein? É fácil, né? Misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Quem são os misericórdios? Sabe que os misericordiosos? Aqueles que agem com misericórdia, que relevam os erros do próximo, que aceita. E aí, meu amigo, eu não vi seu nome. Gustavo? O que Jesus falava aí sobre o perdão? Tem aquela clássica, né? Fala de perdoa 70 vezes 7. Quantas vezes devo perdoar, né? 7 vezes? Não 7, mas 70 vezes 7. São 490 vezes por erro. Não é na vida, hein? É por erro. E como você encara isso na sua vida? É fácil trabalhar essa questão do perdão? Eu acho que para todo mundo depende muito do que a gente está perdoando exatamente, de quem a gente está perdoando. Às vezes é muito mais fácil a gente perdoar um amigo do que perdoar um familiar quando acontece alguma coisa por aqui.
sem vergonha. Quer dizer, você não perdoou de fato. Né? Então, perdoar de fato é muito difícil. Perdoar pela boca, falando perdoa, não quero mais ver ele, deixa eu morrer. Mas toda vez que ele vem na lembrança, você está com aquela mágoa ainda. Então, perdoar sem mágoa, que é o difícil. Perdoar em que você esqueceu e falou assim, não, ele é um doente, ele fez aquilo por doença. Né? Como a gente tem que pensar, eu aprendi isso. Então, você tem que perdoar, você tem que pensar, a pessoa fez aquilo porque é doente. É uma doença que ele tem, por isso que ele fez aquilo. Então, se a gente pensar dessa forma, é muito mais fácil a gente esquecer. Bem colocado essa questão, Wagner. Você falou aí do perdão social, né? Que é o perdão social, é aquele que a boca fala, mas o coração não registra. Ah, eu te perdoo. Perdoou? Alguém lembrou você? Não perdoou? Não é? Mas aí tem uma questão, gente. Por que nós temos tanta dificuldade de perdoar o outro? Porque a gente não sabe nem se perdoar. Exatamente. E nós não sabemos nos perdoar. Nós somos implacáveis com a gente mesmo. Nós nos culpamos, às vezes, a vida inteira por erros que nós fizemos no passado. Quem nunca pensou, se eu tivesse feito aquilo, ou se eu não tivesse feito aquilo, eu estaria numa situação diferente, hoje eu estou aqui porque eu errei naquele momento. E aí você, se pune, pega um chicotinho da autoflagelação e a culpa. E aí você gera a culpa. A culpa não resolve nada. A culpa não traz evolução. A culpa é a desculpa para o erro. E quando você estiver se culpando, você está falando do erro. Culpa não resolve. O que resolve é transformação. Só pedir desculpa e não mudar, não resolve. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu me desculpo, mas eu me desculpo 50 vezes por dia. Então não basta só pedir desculpa, só pedir perdão, tem que agir, mudar. Então pense bem, se alguém tem essa, nós todos temos essa tendência, eu até hoje me culpo por algumas coisas, mas já foi pior. Pense bem, naquele momento que você tomou aquela atitude, você achou que era certo, pensou se era a melhor opção. E está tudo bem, pode ser que não foi. Você foi descobrir tempos depois, você não sabia antes que resultado daria. Porque as pessoas que ficam se culpando pelo que aconteceu, elas sofrem da TBC. O que é o TBC? Transtorno da bola de cristal. É o cara que ele acha que ele tinha uma bola de cristal, quando ele passava ali, a bola acendia, aparecia para ele o que ia acontecer se ele fizesse determinada coisa. E aí ele foi e fez errado assim mesmo. Foi dessa forma? Não foi. Toda decisão que nós formos tomar, sempre vai ter dúvida. Sempre vai ter medo de errar. O corajoso não é o que não tem medo. O que não tem medo é irresponsável. O corajoso é aquele que vai com medo, mas ele faz. Vai com medo, mas faz. Vai com medo, mas caminha. Ah, eu tenho medo de falar em público, treino pessoas para isso. Eu falo sempre, vai com medo, mas fala. Uma hora você se acostuma com ele. Não é que ele passa não, você se acostuma com ele. Então, é agir. É agir. É trazer o rumo da coisa para o lado que tem que ser. Tá? Então, não se culpe mais. Na escola de aprendizes, falo para vocês, gente, não tirem essa oportunidade de vocês de irem para a escola de aprendizes. Foi um divisor de água na minha vida, talvez todos os companheiros que ali estão, senão nós não estaríamos aqui. Se tivesse sido ruim para mim, não estaria aí falando isso para vocês. Pode me cobrar se achar depois que não foi. Tá? Não tirem essa oportunidade de vocês, porque você vai aprender a se aceitar, a se amar, a se compreender. E quando você se aceita, você percebe o que precisa melhorar. E aí você melhora sem sofrimento. E
Esforço para melhorar não é sofrimento. Sofrimento é você continuar como está e não fazer nada para tentar tornar sua vida melhor, continuar existindo. Isso é sofrimento. Não tem nada mais sofrido do que uma pessoa acordar de manhã e não saber nem por que ela acorda. Sair da cama não saber nem por quê. Ou sair da cama simplesmente porque ela tem que trabalhar para pagar dívida. E na encarnação eu penso assim também, então pago dívida na encarnação também. Se for pela reencarnação não pagar as dívidas igual a gente não paga na vida, nossa senhora, a coisa vai complicar muito. Então, se perdoe, começa daí. É o auto-perdão. Se não tiver auto-perdão, não vai perdoar o outro. Não vai, você tem dificuldade de perdoar você mesmo. Então, primeiro se perdoe. Segundo passo, o perdão não tem nada a ver com o outro. Porque senão não perdoa. Porque tem pessoa que não merece ser perdoada. Vamos falar a verdade. Às vezes o cara fez uma coisa tão grave que ele não merece mesmo ser perdoado. Então o perdão não tem a ver com ele. O perdão tem a ver com você. De se libertar daquelas amarras que você traz na sua vida. De se libertar daquela impressão ruim que aquela pessoa deixou na sua vida. Então talvez ele não mereça ser perdoado. Mas você não merece continuar levando essa mágoa ao longo da sua vida. É como você tomar veneno e achar que o outro vai morrer. Não vai. O outro às vezes não sabe nem que te atingiu. Ou para ele tanto fez se ele te atingiu ou não te atingiu. E você se limita ao longo da sua vida por conta daquela mágoa, daquele rancor, daquele poder que você deu para a pessoa te atingir com algo mal, com algo ruim. Então o perdão tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Não espere o outro merecer para ser perdoado. Também não precisa nem dizer para o outro que perdoou. É uma questão de você com você mesmo. Eu perdoei, então aquela mágoa que eu sentia por conta disso, ela vai ser vista de uma forma diferente. Quer ver outra coisa interessante? Se fala do perdão, se fala-se muito de perdão de esquecer, né? Será que a gente esquece realmente? Difícil, né? Difícil. Alguém falou aqui, se perdoa, mas não quero te ver mais e tal. Então, vamos desmistificar um pouquinho isso aqui para o perdão se tornar uma coisa possível. Perdoar não é esquecer. Perdoar é dar a oportunidade do recomeço. Se às vezes essa oportunidade não é para o outro, porque ele até não merece, é para você mesmo. Do recomeço para você, de ter uma vida livre daquilo. Tem um autor aí que ele fala uma coisa que eu acho muito pesada, mas tem sentido. Ele fala, quer se vingar de quem te fez o mal? Perdoa ele, porque aí ele perde todo o efeito que ele tem sobre você. É meio pesada a coisa, mas tem sentido, gente. Quando você se liberta, você desata, você desamarra aqueles nós que pareciam nós cegos, que você vinha arrebentando ao longo da vida, mas você arrebentava o nó e ele ficava menor, mas continuava e o nozinho, que é o princípio da coisa, você não conseguia tirar de dentro de você. Quando você desata esses nós através do perdão, você se liberta das cicatrizes que você traz na alma, e aí sua vida vai ser muito mais feliz. Tá? Então, você vai lembrar da situação sempre, mas a forma como você vai lembrar da situação será outra. Não mais com aquela mágoa, com aquele rancor, com aquele ódio talvez da pessoa, e com aquele poder que aquilo tinha de destruir sua vida, de limitar sua vida. Tem uma historinha, não é do Evangelho, mas ela cabe aqui. Não sei se vocês já ouviram, mas vou contar, se já ouviram, vou falar de novo. O monge estava andando com seus discípulos, ele passou sobre um riozinho ali, e ele viu um escorpião sendo arrastado pela correnteza do rio. O escorpião ia morrer. Automaticamente ele correu para dentro do riozinho, pegou o bichinho com a mão, estava levando ele para a margem do rio, o bicho deu uma ferroada no monge. O monge deu um grito de dor e soltou o bicho e caiu na água de novo. O monge olhou para ele, foi na beiradinha do rio, pegou um pauzinho ali, um gravetinho, foi lá com cuidado, o bichinho subiu no gravete, ele pegou o bicho, levou da margem
do rio e salvou o escorpião. Os discípulos do monge que estavam assistindo aquilo falaram: mestre, por que fizesse aquilo? Aquele bicho ruim, ingrato, o senhor estava salvando a vida dele e ele o ferroou. Ele falou: por um motivo muito simples, porque ele agiu conforme a sua natureza e eu agi conforme a minha. Então, se nós agirmos conforme a nossa natureza, não precisa guardar mais rancor. Só que assim, não precisa também se permitir ser prejudicado pelo outro novamente. O monge não pegou ele na mão de novo pela ferroagem. Ele pegou o pauzinho, foi lá e salvou ele. Então você pode se proteger dessas pessoas. Você pode até não querer mais ter contato com elas. Está tudo bem. Não precisa levar para jantar, no churrasco, mas não. Mas tirar aquela sensação, né? Que limita, gente, limita. A mágoa limita, gente. Quando a gente está magoado com alguma coisa, a gente se sente muito mal, né? O corpo sofre efeito disso. Então, se libertar, se não for pelo outro, por você mesmo. E entender que lembrar você vai, mas a forma como irá se lembrar é diferente. Agora, Jesus tem uma colocação sobre o perdão que eu acho ainda mais fantástica do que essa de perdoar 70 vezes 7 vezes. Isso está num livro chamado Avilus. Eu acho até que falei dele a outra vez que eu estive aqui. Não deixem de ler esse livro, gente, é Avilus. A maioria dos preletores leem esse livro, quando vai falar do Evangelho, né, Cássio? E tem um capítulo lá que ele fala sobre o perdão, e ele fala assim, fala sobre a importância de perdoar, né? De esquecer as ofensas e tal, mas aí ele fala, mas o perdão verdadeiro é aquele que ainda não existe. Na todos crucificaram Jesus, né? Parece uma conversa de louco isso, né? Mas o perdão verdadeiro é aquele que não existe. Aí ele continua. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, nada do que esse próximo faça para você vai fazer você guardar rancor. Se não guardar o rancor, para que perdão? Esse é o perdão preventivo, mais fácil da gente usar na vida. É mais difícil, é possível, mas é mais difícil você tirar a mágoa que já existe. É mais simples você trabalhar para não guardar a mágoa. Esse é o perdão preventivo. Viu que vai se aborrecer? Vai lá, tira a situação limpa, conversa. Não interioriza aquilo, não fica implodindo. Porque a implosão é que faz com que a gente vá enraizando essas coisas ruins na nossa vida. E entender também, que as pessoas têm dificuldade de perdoar porque acham que o perdão é um sentimento. O perdão não é um sentimento. Ninguém acorda de manhã e fala: estou sentindo vontade de perdoar. Acordei perdoável. Não. O perdão é uma decisão. É uma decisão voluntária do seu coração. Uma decisão do coração. Então, a partir do momento que você decide que quer tirar aquela mágoa de dentro de si, vem todo um processo, um passo a passo para que você consiga se libertar. Por isso que não é fácil. Tá? Não é um botão que você acende e acordou perdoando todo mundo, não. Talvez num primeiro momento o perdão que você consiga ter é não odiar o outro. E já está melhor se odiar. Tá? Então, leiam o Evangelho, esse capítulo que fala sobre o perdão das ofensas. E leiam também o Avilus que eu recomendei aí. Procure esse capítulo. É o capítulo Perdão. Tá? O Avilus é um livro de Jesus conversando com os discípulos. Vamos lá, terceiro aqui. Não adianta não cruzar o olhar. Não poder olhar, não cruzar o olhar, porque então o clima vai me dar o papel. Não. Bora. Capítulo 10, item 11. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Reflexão. Como podemos entender esse ensinamento de Jesus? E aí, Érica, como é que nós podemos entender
entender esse ensinamento de Jesus? Não julgueis para não ser julgado. Acho que quando a gente julga, automaticamente a gente abre a porta também para ser julgado. Sim. E o outro erra, a gente erra também, principalmente. Ninguém é perfeito. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Perfeito o que você falou. Mas a pessoa está fazendo uma coisa errada. Eu tenho que concordar com ele? Não. Mas se eu não concordar com ele, se eu discordar, não estaria julgando ele? Não. Como fica essa história? Eu posso entender, mas não aceitar. Cada um age com a sua liberdade. Oi? Não é questão de imparcial. Ele fez aquilo por algum motivo que levou ele a fazer aquilo. Agora, eu posso fazer. É que nem a gente fala, eu vejo meio assim quando a gente fala para o filho: você tem que estudar, você tem que fazer isso. Ele não tem que fazer, porque o que a gente está pedindo para ele fazer, mandando ele fazer, é o que nós queríamos interiormente. Mas a vida é dele, ele que vai seguir a vida dele. Eu tive uma situação dessa com a minha irmã, né? Ela falou assim: você tem que falar com a sua filha que ela tem que fazer desse jeito. Aí depois da gente conversar aqui, já vim aqui para, né, o tempo que a gente está aqui, eu falei assim: mas eu não posso impor a ela, eu posso até conversar e aconselhar. Agora, a decisão de fazer é dela. Eu não posso julgar se ela vai fazer ou não. Porque a vida é dela. É a mesma coisa. Eu não posso falar para você: por que você vem assim com essa roupa? Você tem a sua vida, você tem os seus sentimentos, você tem a sua liberdade. Então, assim, se eu não gosto, aí eu estou me julgando porque eu quero que você seja do jeito que eu quero, que nem no relacionamento. Eu quero que meu marido faça isso, mas você já conversou com ele, chegou e falou? Eu quero que a minha mulher faça isso, mas você já chegou e conversou? Porque cada um teve uma criação, cada um viveu num universo. Vive num universo diferente. Eu acho assim. Quando eu fiz a escola de aprendiz, agora eu vou entregar o tempo. Eu fiz a 29ª turma. Isso aqui é a 126, não é isso? A 29ª. Estou lutando ainda no dia a dia, porque o caminho é longo. Estava dando uma aula lá, um expositor que eu admirava muito, e que ele é juiz. E nós tínhamos uma aluna que ela fazia umas perguntas assim. E ela perguntou para ele, né? Falou: o senhor é espírita? Eu sou espírita e tal. Mas o senhor sendo espírita, o senhor sendo juiz, ele não disse que era juiz, a gente sabia, né? O senhor não se sente mal por ter que julgar as pessoas? Perguntei simpática, né? A nossa dirigente olhou igual a Cássia olha assim quando a gente quer entrar depois da aula. Como você olhava para mim, você quer dizer, né? E aí ele teve assim uma lucidez muito grande para falar: falou, eu não me sinto mal, eu me sentiria mal se eu pago pelo Estado com dinheiro do contribuinte entre os quais você está, se eu não desempenhasse a minha função. Mas eu não me sinto mal porque eu não julgo a pessoa, eu julgo o ato. Essa é a questão. Se vai julgar, julga o ato. O que é errado, gente. Não tem que concordar com o que é errado, de jeito nenhum. Tem que lutar porque foi errado na boca, mas não julgar a pessoa. É entender o outro que ele é de uma forma. Não quer dizer que você aceite que tem que ser assim. Quer dizer que você concorde com aquilo, que tem que ser dessa forma. Então, o ato você pode julgar, a pessoa não. Se nós estivéssemos no lugar do outro, nós seríamos tão diferentes assim. Como querer condenar o outro por coisas que a gente faz? Ou não faz, mas pensamos em fazer, não fazemos por falta de oportunidade ou falta de coragem? Mas faça aqui na cabecinha. Ou deixou de fazer há pouco tempo, né? Aí eu vejo o outro fazer, eu pá. Então é condenar o ato. Se o ato não serve para o outro, não serve para mim também. Mas essa questão de julgar aqui, a gente está vendo pelo caráter mais profundo, né?
Esse julgar vai nas pequenas coisas do dia a dia, gente. Quando você conhece uma pessoa, você fala assim, meu santo não bateu. Ué, seu santo era do UFC? Para bater nos outros? O santo não era do UFC, por que o santo tinha que bater por outro? Você nem conhece a pessoa, fala, pô, cara antipático, porque às vezes porque a pessoa anda com uma postura ereta, ou porque ela está bem vestida, porque ela é bonita, ou porque não sei o quê, ou porque não é. E nós julgamos as pessoas nas coisas pequenas, gente. Isso é julgamento. É você não dar oportunidade do outro mostrar para você quem ele é. Você já resolveu, já pré-estabeleceu aquele comportamento. É o tal do preconceito, ele pré-estabeleceu, isso não é um julgamento. É que nem um livro, né? Olha, a capa me interessou. Ou Não é? que título é? Quando você lê o livro, às vezes não tem nada a ver com o título. Não tem nada a ver. Não se pode julgar o livro pela capa. Às vezes a capa é maravilhosa, você lê o livro e fala, meu Deus, o cara que fez a capa é muito que escreveu outro. Tem uma historinha que mostra bem isso. A história de um rapaz, ele tinha lá seus 30 anos, era solteiro, filho único, e ele tinha uma mãe ciumenta. Acho que ninguém aqui conhece pessoas desse tipo. E a mãe dele sabotava todos os relacionamentos amorosos dele. Ele estava solteiro ainda. Até que ele conheceu uma moça, e eles passaram a se entender bem e tal, ele não contou para a mãe do relacionamento da mãe, só botar a moça também. E foi, e eles ficaram noivos. E queriam se casar, e aí ele ia ter que contar para a mãe, não tinha jeito. Aí ele pediu sugestão para um amigo, como é que eu faço? Eu vou levar minha noiva lá, minha mãe vai trucidar ela, vai capar o relacionamento de novo. Aí o amigo deu uma sugestão para ele. Olha que interessante que ele fez. Ele chegou lá no dia, ele levou 3 moças. As 3 jovens, as 3 muito bonitas. E falou para a mãe, mãe, eu fiquei noivo e uma dessas 3 moças aqui é minha noiva. Eu vou deixá-las aí conversando com você, vou sair para fazer compras e quando eu voltar eu te conto quem é. Tá bom, sentaram as 3 no sofá e a mãe, aquela postura aberta de frente assim com as 3. Passou lá 1h30, 2 horas, o rapaz voltou. No que ele abriu a porta, a mãe já chegou nele, aquela prepotência, falou, já sei quem é. Falou, é mesmo, mãe? Quem é? Falou, é a do meio. E não é que era. E não é que era do meio. E a mãe, ele pensou, puxa, minha mãe deve ser, percebeu que ela tem afinidade comigo, que é uma pessoa que combina com o meu jeito e tal. Ele falou, minha mãe, é ela mesmo, mas como você percebeu? E a mãe falou assim, porque eu não gostei dela. É até uma história da gente não conhecer as pessoas e pré-julgar. Isso é julgamento, gente. Eu não faço graves julgamentos, coisas mais profundas, mas eu faço no meu dia a dia. Às vezes um colega de trabalho, você deixa de explicar as coisas para o cara porque achou que ele tem cara de antipático, de metido, de nojento, não é? Isso também é um processo de julgamento. Olha, eu falei que não chegava nem no 6, estou no 4 aqui, ó. Não posso deixar de falar desse aqui. Vou 10, 9 meses. 20 para 10, então tá. Vamos lá. Capítulo 6. Amar o próximo como a si mesmo. Reflexão. Como aplicar em nossa vida esse ensinamento de Jesus trazido nesse capítulo? Como seria isso, para vocês amar o próximo como a si mesmo? Como você vê isso? Acho que a gente tem que tratar alguém com pessoas exatamente como a gente gostaria de ser tratado e com um olhar de bondade, de caridade, sem julgamento como a gente está falando. Acho que é mais por aí. E como seria essa questão de amar o próximo como a si mesmo? Começa por onde então esse amor? Por mim mesmo.
Quando você entra no avião, os caras fazem, eu adoro aquela parte, principalmente quando fala que se tiver pouso na água, os assentos saem e tal, é a minha parte preferida, aquela. Como se a gente fosse fazer alguma coisa daqui se o avião cair, mas em todo caso eles falam, né? A parte deles. E aí fala o quê? Se despressurizar, vai cair máscaras, você coloca primeiro em quem? Você. Em você, para depois você colocar em crianças, idosos. Por quê? Porque se você não se salvar, como você vai salvar o outro que precisa de você? Então, amar o próximo como a si mesmo. Em primeiro lugar, é amar a si mesmo. É amar a si mesmo. Se você não ama você mesmo, é igual a história do perdão, né? Se não se perdoa, como é que vai perdoar o outro? Se você não se ama, como é que vai amar o outro? Então, como está essa qualidade desse amor que nós temos por nós mesmos? Quando a gente se olha no espelho de manhã, qual é a reação que a gente tem? Eu não estou falando de cabelo espeitado, não é isso? Mas que reação você tem quando você se olha? Hoje não é nem espelho, né? No celular, na selfie. Nós precisamos nos enxergar bonito. A gente precisa se ver bonito. Que as pessoas vão nos ver da maneira como nós nos vemos. Como exemplo, né? Eu vejo os hindus e os monges, né? Porque como nós somos todos nós, uma centelha de Deus, acho que Deus se repartiu, cada pedaço de Deus de nós, né? O monge e alguns hindus falam assim, né? O meu Deus interior é bem si o seu Deus interior, né? Então, quer dizer, nós somos todos iguais e nós somos unidos, né? Viemos da mesma fonte. Então, eu acho que o monge ele consegue mais ou menos definir isso para a gente com mais facilidade, você amar o seu próximo. Né? Muito bem. Mas como é que nós podemos demonstrar o amor por nós mesmos? Como se demonstra o alto amor? Se cuidando. Se cuidando. Cuidando? De que forma? Da saúde física, espiritual. Oi? Da saúde física. Saúde física, Espiritual, emocional. espiritual, emocional, Financeira também é bom. financeira também. Você que não? Né? A melhor maneira de nós demonstrarmos amor por nós mesmos é valorizar a oportunidade que nós temos de estar reencarnados, de estar encarnados. Não é pouca coisa estar encarnado, é muita coisa. Olha a bondade de Deus, gente. Vê se no nosso dia a dia, quando você deixa de pagar uma conta, se alguém vai financiar você por encarnações. Não vai. Não vai. Se você estiver bem, se o cara vai, você toma os bens, se você não fizer um acordo, foi-se. Não é? Deus é tão bom que Ele pega dívidas muitas e Ele faz você, né? Vai saudando aos pouquinhos, da maneira como você consegue. Então, é ter amor próprio em primeiro lugar. Não adianta, eu amo meu filho, eu vivo para amar meu filho, meu marido, meu não sei o que, meu trabalho, não sei o que. E você com você mesmo, que pé que está a coisa? Como é que está a sua amizade com você mesmo? Quando Jesus falou amar o próximo como a si mesmo, ele começou a falar primeiro para você se amar. Então você se perdoa, você se aceita. Se aceita como? Se aceita do jeito que você é. Com os seus defeitos, com os seus vícios, com os seus erros. Mas aí, se aceitando, você não se acomoda com aquilo que pode ser melhorado. Que é o que o Evangelho faz aqui, ó. Nós estamos vendo só alguns capítulos, gente. Quanta coisa aqui nós já falamos, que se aplicado no dia a dia vai fazer nós sermos melhores do que nós somos. Ou não? É viver da melhor forma possível, sendo o seu melhor. Quando eu iniciar a escola de aprendizes, aí eu vou desmistificar uma coisa aqui. Tem gente que acha que vai sair com asa de anjo no fim. Não vai. Se começar a sentir negócio de estar nascendo asa, vai no
no massagista, porque não é asa, gente, é problema de coluna. Tá? Ninguém vai sair perfeito daqui. Não vai. Nós vamos iniciar nosso processo de transformação. Essa é a verdade. Tá? Não vamos. Mas nós vamos aprender a ser o quê? O melhor que nós conseguimos ser. Já pensou se você conseguir ser o melhor que você consegue ser? Não é o melhor que pode ser, porque você sempre pode mais, né? Mas o melhor que você consegue ser. É você fazer uma coisa no dia, se no outro dia você for fazer a mesma coisa, você vai fazer aquilo melhor. E esse é o objetivo da nossa encarnação, evolução constante. Isso é ter amor por si próprio. E amar o próximo, seria amar ao próximo, é desejar o que para ele? Desejar o melhor. Agora aí tem uma questão, né? A gente costuma muito falar assim, eu vou fazer pelo próximo porque eu gostaria que fizesse para mim. É válido. Mas vamos repensar um pouquinho isso, gente. Vamos fazer pelo próximo aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos para ele. Eu não posso me colocar na situação dele. Eu preciso ter empatia. O que é empatia? Não é eu sentir pelo outro, não vou conseguir, mas eu sentir junto com o outro. Então eu vou fazer por ele o que ele precisa que eu faça por ele. Seja lá o que for. E aí você vai multiplicar o melhor do seu melhor, que é o amor, que é o sentimento por excelência, para conseguir fazer as coisas boas. Acho que dá mais uma aqui. Eu deixo as outras depois aí, viu, Cássio? Você vai trabalhando na primeira parte de aula aqui. Deixa eu escolher uma aqui. Não. Vamos nesse aqui. Aqui já foi. Vamos lá. Luiz Fernando. Capítulo 15. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita e a porta larga. Reflexão. O que fala o Evangelho segundo o Espiritismo a esse respeito? E aí, Luiz? Eu vejo como a gente tem uns ensinamentos e vai dar para as pessoas que entendem o ensinamento, o aprendizado e exercem daquilo, né? E as pessoas que não. Então, acho que eu vejo dessa forma. Talvez a maneira mais justa de colocar isso não seja muitos os chamados e poucos escolhidos. Talvez o mais justo seria todos são chamados, mas poucos atendem. A oportunidade não é para todos. Você atender o chamado, a oportunidade ou não, que é a questão. Então, a vida nos concede todos os dias oportunidades de atender esse chamado. Chamado de quem? Chamado de Deus. Chamado para a sua felicidade dentro do que pode ser feliz num planeta como esse. De compreender que a tua felicidade está dentro de você, que você não precisa ter as coisas para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter as coisas. Esse é o caminho natural. E viver da melhor maneira que você consiga viver no seu dia a dia. Com motivação, com alegria, valorizando, sendo grato. Quando a gente faz o exercício da gratidão, nós geramos uma energia tão poderosa ao nosso redor. O universo ele conspira para que as coisas boas possam acontecer. Conspira. Porta estreita e porta larga. Porta larga é continuar no imediatismo. Não largo isso, não largo o jeito de pensar, porque é fácil assim, estou na minha zona de conforto. Zona de conforto é a porta larga. E a porta estreita? É um esforço para se melhorar. Eu entrei na doutrina espírita pela evangelização infantil. E uma vez eu fui dar essa aula da porta estreita e porta larga com uma turminha de 12 a 14 anos. E tinha um menino lá que ele era um terror. E era o único que não faltava. Era o mais bagunceiro, mas era o primeiro a chegar. Mas
que ele era bonzinho. E uma vez eu tentando falar essa história da porta estreita e porta larga para menino de 12 a 14 anos, eu me enrolei. Aí acho que ele viu que eu não ia sair do lugar e falou: eu posso falar? Eu falei: pode. Ele falou: olha, porta estreita e porta larga, para mim é igual um homem magro e um homem gordo. Ele olhou para mim, até hoje eu não sei qual dos dois personagens que eu era da história. Sem dúvida, eu carrego até hoje, assim, qual dos dois que eu era. E olha o raciocínio dele, de 12 anos. Ele falou: o homem gordo, se ele quer passar num lugar estreito, ele precisa fazer uma dieta, ele tem que emagrecer para ele passar. Mas ele precisa de esforço para ele conseguir fazer isso. Na porta estreita da porta larga é a mesma coisa. A gente tem que melhorar, ter pensamentos melhores, tal, para a gente conseguir caber num lugar melhor. Ou seja, uma dieta moral. E o menino de 12 anos, em 3 minutos lá, ele resolveu que eu não tinha conseguido ir. E é isso, gente. É fazer o seu melhor no dia a dia. Falei que não chegaria em tudo. Eu vou deixar aqui os outros para cá se a trabalhar com vocês, na hora que ela achar oportuno. Mas o convite aqui é: leia o Evangelho. Mas agora falando sério, é um livro que não é para ser lido simplesmente. Não é simplesmente para ser estudado, é para ser interiorizado. Leia com a alma, com o espírito, não leia simplesmente com os olhos. Ah, mas eu estou muito distante disso daí. Não importa, eu vou fechar a aula aqui com um pensamento adaptado por Luiz Fernando Veríssimo. Ele fala, né, sobre essas emoções que a gente vive no dia a dia. Ele fala assim: para os fracassos, chance; para os erros, perdão; para os amores impossíveis, o tempo. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo se impeça de tentar novamente. Gaste mais tempo fazendo que planejando, realizando que sonhando, porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Eu desejo que o Evangelho possa motivar cada um de nós para que a gente possa estar vivos e pronto para crescer e evoluir no nosso dia a dia, gente. Muito obrigado. Quem odeia o papelzinho aí, é só aplicar isso todos os dias, até o resto da sua vida, e serás feliz. Tá?